E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Conselho Federal de Medicina decidiu que médicos devem seguir a vontade do paciente de doença terminal se quer morte natural ou que seja adotadas medidas extremas para que fique vivo pelo maior tempo possível. Hoje, nós recebemos o médico anestesiologista Desirê Carlos Calegari, que é diretor de comunicação do Conselho Federal de Medicina e também foi presidente do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Doutor Desirê, muito obrigada por estar conosco. Queria que o senhor começasse explicando por que o Conselho Federal de Medicina baixou essa resolução para o paciente terminal. Maria Lídia, o Conselho, na verdade, ele estabeleceu as ordens nas coisas. Na verdade, isso já se fazia, os médicos já tinham uma postura e não tinham respaldo, na verdade, ético e legal dessa questão. Tem respaldo legal? Tem respaldo legal. Quando não existe lei que regule a resolução do Conselho na matéria, ela tem um respaldo legal. E é o que aconteceu. Essa diretiva antecipada de vontade do paciente devolve uma autonomia para o paciente decidir como ele quer morrer numa doença terminal. Eu acho que isso é o básico, né? E como que essa vontade deve ser formalmente expressa? Ela pode ser expressa para o próprio médico que assiste o paciente através de anotação no prontuário, que tem fé pública e também tem efeito legal. Ou então ele fazer no cartório, ou ele nomear algum parente ou amigo que faça a sua vontade quando ele necessitar. Agora, quando a gente fala paciente terminal, isso vale para qualquer paciente que esteja numa situação terminal ou com tratamentos especiais nessa fase da vida? Vale para tudo? Vale. O paciente terminal, a gente tem várias escolas, mas a espanhola é a que mais define o que é um paciente terminal. É um paciente que se empregou todos os meios, tanto diagnóstico como terapêutico, que não tem mais que a ciência possa fazer. E aí o paciente é declarado que tem uns 6 meses de vida e ele pode decidir como ele quer morrer. Ou ele tem tratamentos desmedidos que prolongam a vida com sofrimento longe da família, ou ele opta por fazer o tratamento paliativo junto à sua família e com o calor humano que ele pode estar junto com ela e morrer tranquilamente. Eu confesso para o senhor que eu acho que essa é uma decisão assim, é muito difícil de ser tomada e me espantou o Conselho Federal de Medicina, né, ter baixado a resolução por uma razão. O paciente pede isso para o médico e o médico atende. Que ele não quer aqueles tratamentos que são possíveis quando está nessa fase terminal de vida. Isso não se confunde com omissão de socorro por parte do médico? Não confunde. A gente pode confundir inicialmente com você não prestar o socorro ou não fazer o tratamento com o que se chama de eutanásia, que é proibido pela legislação, proibido pelo Conselho. Quer dizer, não se confunde também com eutanásia? O que se chama é ortotanásia. Ortotanásia é você empregar nessa fase terminal da vida os cuidados paliativos tão somente, porque é explicada a exaustão para o paciente e para a família de que não tem mais nada para ser feito e que ele tem que eventualmente estar com a família, né? Mas seria bom também explicar que em qualquer momento ele pode tirar essa diretiva antecipada. Ele não é perene, o paciente pode retirar. Desistir. Pode. Quer dizer, pode desistir. Pode. Ele se antecipa, ele faz via cartório, ele faz com o médico via prontuário, mas ele tem a possibilidade de se arrepender e retirar. Também não é caso fechado. Mas a gente tem eu acho que esse foi um progresso muito grande tanto para o paciente, que eu acho que exerce sua autonomia, e ele não precisa estar em estágio terminal para fazer essa diretiva antecipada. Ele pode estar bem, fazer antecipadamente, como por exemplo, ele não quer ter o direito de ser entubado, de ser reanimado, tudo ele pode expressar como ele quer ser. Agora, outra dúvida. É muito bonito quando a gente vai numa formatura de médicos e vocês fazem o juramento de Hipócrates. Essa decisão não conflita com o juramento de Hipócrates? Não conflita, porque é um caso específico. É a vontade do paciente no estágio terminal da vida. O médico entende que ele tem que lutar até o momento em que não exista na ciência nenhuma opção, né, para salvar o paciente ou
Se ele quiser tratar obstinadamente o paciente, pode, mas aí vai depender da vontade do paciente querer ser tratado. Agora, para uma decisão consciente dessa, é necessário que o paciente saiba o que está falando e não movido pelo desespero, pelo medo. Então, há alguma exigência nesse sentido sobre a lucidez na resolução do conselho? Ele precisa estar lúcido para decidir sobre suas diretivas antecipadas. E o médico vai ter a expertise de qualificar se ele está no momento de entendimento para aquele desejo dele. Caso contrário, ele não pode decidir. E a família é obrigada a atender essa vontade expressa do paciente terminal? Sim, pelo que nós entendemos, a família é obrigada. E quem que vai garantir o cumprimento dessa vontade? O cumprimento dessa vontade é o médico que vai estar atendendo. Se a família, evidentemente, não quiser que o médico atenda, ela pode mudar de médico. Mas a relação médico-paciente é mais importante, e o que vai no prontuário é tão importante como a relação. Quer dizer, isso tudo está escrito. Está escrito. Está registrado formalmente. E os pais? Os pais podem tomar uma decisão dessa para um filho pequeno? Não. Aí entra na questão legal, né? O menor de idade, ele é o Estado que tem que decidir sobre ele, a menos que ele case, que ele adquira a autonomia dele. Aí ele pode decidir, mas não há decisão para os filhos. O senhor falou que não conflita com a eutanásia, não há conotação. Qual que é a diferença efetivamente de eutanásia e o que o senhor disse que chama ortotanásia? Então, a eutanásia é a retirada da vida deliberadamente. Quer dizer, dá um remedinho para morrer? Dá um remédio para evitar o sofrimento. Isso é eutanásia. Em nome de evitar o sofrimento, tira a vida, é isso? Isso. E existem países que adotam, como, por exemplo, a Holanda. Que é perfeito. No Brasil, evidente, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto a legislação que nós temos hoje, ele é proibido. A distanásia é o prolongamento da vida sem necessidade. É aquilo que eu expliquei de você desmensuradamente investir em alguma coisa que não existe mais jeito. E a ortotanásia é você tratar o paciente com a vontade própria dele, no sentido dos cuidados paliativos com a família, quer dizer, honrando a biografia do paciente, em estar com a família e ser tratado, nunca vai ser abandonado pelo médico, tratando de sua dor, tratando das complicações que ele tiver, mas não investindo na sua saúde. A última questão. Os senhores do Conselho Federal de Medicina sofreram alguma pressão, reação de igrejas? Porque a questão da vida está sempre muito em debate, em discussão. A questão da legalização, da descriminalização do aborto, né? Envolve esse princípio de defesa à vida. E no fim da vida, o princípio é o mesmo. Vocês tiveram alguma investida nesse sentido, por esse valor de cunho religioso? Ainda houve um engano, talvez, e eu tive pessoalmente com o secretário-geral da CNBB em Brasília há 2 semanas atrás, levando a nossa resolução, explicando, e isso está apaziguado. Não há nenhuma coisa contrária, pelo contrário, nós convidamos o presidente da CNBB para proferir uma palestra na plenária do nosso Conselho Federal. Quer dizer, há um entendimento tranquilo, assim como foi a nosso Código de Ética, que fala sobre a ortotanásia. Houve um entendimento e não há conflito. Não há conflitos. Muito obrigado, doutor Desirê. Uma boa noite. Eu que agradeço a você e aos seus espectadores.